digital, como tinha dito a doutora Dina Noite, está disponível para todos em formato digital. Também informar que vamos ter em formato físico, para quem gosta de folhear as folhas, vai estar à venda aqui na entrada em formato físico. Vamos passar então agora para a apresentação do livro do Tovo, da Igreja da Nossa Senhora da Conceição de Machico, estudos históricos e edição. Eu gostava de chamar até aqui à parte da frente a excelentíssima professora doutora Maria de Lourdes Rosa, que é responsável pelo projeto do Vínculo, o excelentíssimo cônego Manuel Ramos, da Paróquia da Nossa Senhora da Conceição de Machico, e o excelentíssimo Dom Nuno Brás, bispo da Diocese do Funchal. A ideia é fazermos aqui uma pequena conversa entre os três para apresentar o livro. De qualquer das maneiras, depois podem também fazer algumas questões aqui aos convidados. Se calhar a minha primeira questão, então, seria então para o senhor padre aqui da Igreja de Machico, que era como é que surgiu esta descoberta do tombo primeiro e qual a sua reação ao perceber a importância do documento. Não sei se teve logo reação do documento, da importância desse documento ou não. Era saber aqui um pouco da história de como é que apareceu o livro e como é que descobriu o livro. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Ricardo. Saudando o Sr. Bispo, a doutora Lourdes Rosa e a todos vós. A pandemia não foi só, enfim, uma coisa triste e difícil que nós já quase não recordamos. No contexto dos confinamentos e do recolher obrigatório, esse espaço morto, vamos dizer assim, na vida que tivemos, que muito experimentamos, e foi, portanto, a oportunidade de rever os papéis, arquivos e materiais que, no fundo, fazem parte do recheio, no fundo, da Igreja, que não é só as imagens e as alfaias. Deparei-me, de facto, com este livro e outros, que, entretanto, também alguns já estão a ser recuperados, restaurados, e folheando e vendo a linguagem e percebendo as palavras ou outras, que eu também não tenho assim tanta formação nisso, que se tornou mais, portanto, conhecido. E depois, com a exposição na Sala do Tesouro e através da publicação nas redes sociais, é que o livro passou, portanto, a ser mais conhecido, apreciado, e quando entra depois a doutora Lourdes Rosa, que se torna madrinha, no fundo, do livro, com a visita também de técnicos do Arquivo Regional, a importância foi crescendo e valorizando. E, no fundo, foi este caminho, já de 5 anos, de parcerias, de encaminhamentos, que se tornou, de facto, esta realidade presente no dia de hoje. Passamos então, se calhar, a palavra agora à madrinha então, do livro, a professora Maria, que entretanto já fez a sua preleção, já explicou também um pedacinho, mas eu queria saber como é que teve conhecimento desta descoberta aqui na Igreja de Machico, para nos falar, se calhar, um bocadinho deste projeto do Vínculo, porque há outras iniciativas associadas, não só a questão do livro do tombo. Sim, agora mais um afilhado, já tenho alguns. De facto foram as redes sociais, mas foi também um colega nosso, que é da Madeira e que tem um imenso amor à Madeira, está há muitos anos no continente, o Abel Rodrigues é doutorando neste momento, que vê sempre as redes sociais e que falou disto. E nós achámos do maior interesse, não é? Porque tinha mesmo a ver com o nosso projeto. Este projeto foi um projeto europeu, começou em 2019 e acabou em 2026.
e que teve um financiamento muito avultado, 1.700.000 euros, grosso modo, e permitiu, ao longo destes anos, empregar, de facto, muito do seu, graças a Deus, muito do seu valor foi emprego em recursos humanos especializados. Podemos ter vários contratos de investigadores, entre os quais o Abel Rodrigues, precisamente, mas também na difusão do património e na proteção do património. E quando chegámos aqui e vimos o estado do livro, levámos o livro para restaurar. E depois achámos, o livro depois foi digitalizado no Arquivo Regional e ficou disponível. Mas o livro é difícil de ler. Portanto, de repente pensámos, vamos fazer, transcrever aquilo e editar em um livro com estudos históricos. E esta transcrição e edição também foi muito importante, foi um processo muito colaborativo que envolveu as várias gerações. Tivemos uma jovem mestranda que transcreveu, paleógrafos mais experimentados a fazer a revisão, entre os quais a doutora Margarida Leme trabalhou na Imprensa Nacional, Casa da Moeda, arquivista durante muitos anos, o Pedro Pinto, e depois os historiadores que fizeram os estudos históricos. E devo dizer também que o Pedro Pinto, que para além de ser paleógrafo é um investigador notável da nossa universidade, fez 50 páginas de biografias. Portanto, ele foi buscar cada personagem do Tom e enriqueceu com um conjunto de informações de outras fontes muito, muito importantes. Portanto, foi, para além de tudo mais, foi uma coisa que nos deu muito gosto a fazer. E isso aí é sempre bom, não é? Sempre bom. Nós também temos... E depois, finalmente, esta parceria da edição com a imprensa da Universidade de Coimbra, com a paróquia, com a Câmara, e esta parceria de apresentação no mercado documentista. Só está mais uma vez a enorme importância destes financiamentos europeus para nós podermos avançar com a investigação aprofundada. Chamar também já agora o Dom Nuno Braz aqui à conversa e saber qual a importância desta descoberta e se calhar de outras descobertas aqui para a memória da Diocese, estes documentos antigos para a memória da Diocese. Muito obrigado pela questão. Deixo primeiro que saúde todas as entidades presentes e todos os presentes. De uma forma muito particular, a professora Lourdes Rosa. Creio que podemos dividir em dois aspectos a importância deste livro. Em primeiro lugar, obviamente, como património, e como património que oferece informações acerca de quem vivia na ilha e onde e quando, e, portanto, quais as suas relações, etc. Portanto, todo esse conjunto de informações históricas. Obviamente também todo um conjunto de informações para a paróquia, digamos. Portanto, nesse aspecto, já por si, este primeiro aspecto seria qualquer coisa importante. Mas creio também que este tombo nos diz ainda um segundo aspecto essencial, que é este. Nós sabemos por experiência, cada um de nós sabe por experiência, que sem o horizonte da vida eterna a nossa vida torna-se sustentável. Pronto, poderíamos agora aqui desenvolver o tema, mas creio que para quem começou a habitar a Madeira naqueles anos a seguir à sua descoberta, digamos assim, portanto, ao seu achamento, ao seu povoamento, eu creio que é muito interessante. Eu não conheço, se calhar estou enganado, mas falta um estudo sobre que relacione os milenarismos que a Europa vivia, em que a Europa vivia mergulhada nessa altura, todo o pensamento milenarista e depois também a descoberta e o povoamento da ilha. Porque, no fundo, quando cá chegaram não havia ninguém. Quando os portugueses cá chegaram não havia ninguém e, portanto, a percepção era a percepção de um mundo novo, não é? De estar a reiniciar, de um paraíso,
Mas é interessante que se quis construir um paraíso não não a partir daquilo que nós pudéssemos inventar, mas a partir daquilo que era a própria fé. E, portanto, sim, o topo fala-nos de um povo com fé na vida eterna. Ninguém dá dinheiro para rezar em missas por aulas se não acreditar na vida eterna, não é? Acho que isso que é óbvio, não é? Portanto, ninguém manda dinheiro fora assim, para isso mandava dinheiro aos peixinhos e pronto, não é? Portanto, se confiam à Igreja, se confiam à paróquia de Machico umas somas para que sejam celebradas missas por sua alma, isto significa que nós encontramos aqui a fé, e a fé como um dado importante, essencial na vida do madeirense desde o início do povoamento. E isto significa também que aqueles que morriam tinham a confiança de que a oração dos que viviam era importante para eles. Portanto, há aqui todo um conjunto de aspectos. Enfim, podíamos agora fazer uma conferência de 2 ou 3 horas à conta disto. Portanto, creio que é um testemunho, não apenas um testemunho histórico, mas é um testemunho de fé. Não é? E, portanto, gostava muito de sublinhar este segundo aspecto que me parece essencial. Eu voltava aqui ao Padre Manuel Ramos, só para saber qual é que é o significado que acha que este livro tem para a comunidade de Machico e se acha que este documento se aproximou à população das suas raízes. Creio que sim, e não só é identificador da comunidade de outros tempos, como também ajuda a retratar o sentido de quem somos, de pertença e a valorização, sobretudo, do património, não só o edificado, mas também aquilo que retrata a vida da comunidade cristã dos tempos e que continua a ser envolvente na relação com a Igreja física, mas também a Igreja comunidade, a Igreja família. E isso é um marco importante. Só mais uma questão para a doutora Maria de Lourdes, que era qual o retrato destas gentes do povoamento que emerge destas páginas, informações que a surpreenderam. Já deve conhecer muitas coisas deste género. O que é que surpreendeu em relação aqui ao tombo de Machico? A diversidade das pessoas, não é? Temos muita diversidade. Nós, quando estamos a trabalhar com testamentos e instituições de vínculos que sobraram, muitas vezes só apanhamos uma camada superior da população, que era aquela que tinha capacidade de aprofundar, digamos, coisas mais elaboradas. E, portanto, aqui não, aqui há uma enorme diversidade. Lá está o nosso amigo Sapateiro e outros que ali estão, que os alunos criaram. Muitas mulheres, capacidade autónoma das mulheres viúvas também. As pessoas que vieram de fora, também, de pessoas que regressaram. A ligação muito ao resto da ilha também. Muita gente do Funchal, que aqui esteve, de fundo estavam aqui, iam para trabalhar para o Funchal. Portanto, digamos que essas são as coisas mais interessantes. E também assim deve ser. Uma comunidade de imigrantes que chegou aqui e fundou, como o Sr. Nuno estava a dizer, um mundo novo, não é? Com problemas também que existiram, problemas de conflituosidade social muito forte e dificuldade em elaborar uma administração. É melhor tocar de mim. Também é só... E
Tolentino, a história é mestra da vida, de facto. Tudo é uma máxima da antiguidade. Mas nós vemos também que a vida é mestra da história. E isso é extremamente importante para nós, e este documento mostra bem isso. Terminava então com uma segunda questão, já aproveitando também, já que soubemos também logo no início o significado do mercado quinhentista, ou a importância do mercado quinhentista para o Cardeal Dom Tolentino, gostava de saber, aqui nas palavras do Dr. Nuno Brás, o que acha desta descoberta inspirar este projeto cultural de comunidade e com identidade que é o mercado quinhentista. Acho bem. Não, creio que esta dimensão paroquial, vamos lá ver, a paróquia, naquela altura, a paróquia era a grande organização social, não é? Ou seja, toda a sociedade madeirense girava à volta da paróquia e, portanto, as grandes informações que temos são também a partir da paróquia. E ainda hoje a paróquia é uma realidade central, não apenas na vida de Machico, mas na vida da ilha toda, não é? Esta dimensão da fé, que desde sempre marcou a vida dos madeirenses, continua hoje a ser uma realidade importante e essencial na vida dos madeirenses. E, portanto, sim, parece muito importante que o mercado quinhentista olhe para a vida dos homens e mulheres de 500, não é? Também nesta perspectiva da fé e também nesta perspectiva da vida crente e também nesta perspectiva de comunidade crente, sem a qual a vida na ilha, naquela altura, creio eu, se tornaria insuportável. Muito obrigado. Não sei se tem alguma coisa que queiram dizer mais relativamente aqui à apresentação do livro do tomo. Não sei se o Sr. Padre quer fazer alguns agradecimentos ou, pronto, deixava agora esta parte para... Nunca, na primeira hora, diríamos assim, pensava chegar a este ponto, naturalmente, de ver os papéis e passar de um lado ao outro, os livros e pelos passos que foram dando, as parcerias que foram surgindo, os encadeamentos, pessoas, de instituições, e por isso, naquilo que de facto também representa para a comunidade paroquial de Machico, quero expressar um obrigado a todos, pessoas, instituições que se envolveram neste processo e deram à luz, diria assim, de uma forma mais materializada este livro. O meu muito obrigado. Eu só queria ter que a melhor recompensa para nós é agora que as pessoas leiam o livro, que vejam, que o aproveitem nas escolas, quem for professores. O mercado quinhentista deu um grande pontapé de saída com esta ligação às personagens, portanto, que isto seja útil para o desenvolvimento da história de Machico. É o meu voto. E para isso é preciso ler, mostrar, divulgar. A obra já agora vai ficar depois online, daqui a uns meses, na imprensa do Universidade de Coimbra, mas é com grande gosto que também vemos em papel, porque para muita gente, para mim inclusive, ter em papel é também muito, muito significativo. Eu gostava de dar muito simplesmente os parabéns a Machico, porque, enfim, de um livro que estava destinado ao lixo, surgiu toda esta realidade bela, importante, e, portanto, é sempre, confesso, é sempre um dos grandes dramas meus, diários. Que papéis é que eu hei de rasgar e que papéis é que eu hei de guardar? Porque se guardo todos os papéis, não tenho sítio para os guardar, mas se deito para o lixo um documento como este, daqui por 200 ou 300 anos,
será uma pena. De qualquer forma, muitos parabéns a Ana Chico, porque alguém, em vez de mandar para o lixo, guardou este livro precioso que hoje nos inspira. Portanto, parabéns, Ana Chico. Bem, muito obrigado então a todos. Passamos agora então a fazer uma pausa para o almoço e vamos retomar os trabalhos então pelas 14h30. Até já então.